Boa noite, seja bem-vindo. Parlamento Nacional, hoje com os deputados Jacinto Serrão, que está nos estúdios da RTP em Lisboa, e aqui no Funchal, Guilherme Silva, do PSD, Rui Barreto, do CDS. Temas para esta noite, ainda o voto contra o Orçamento do Estado dos 4 deputados do PSD Madeira na Assembleia da República, o rescaldo do Congresso Nacional do Partido Socialista, que aconteceu este fim de semana, o caso Sócrates, vamos falar também ainda do jackpot na Assembleia Regional, um assunto sempre polémico que passou pela Assembleia Regional da Madeira a semana passada. Relativamente a este voto contra dos deputados do PSD Madeira, o senhor que absteve-se neste orçamento, foi com alguma surpresa quando olhou, enfim, para a bancada suporte do Governo e viu os deputados do PSD a votarem contra? Não, em primeiro lugar, eu queria dizer que este voto legítimo dos deputados do PSD Madeira é um voto extemporâneo, de mero taticismo, numa altura em que, efetivamente, todos os orçamentos desta legislatura, e este é o último, este é, efetivamente, o melhor orçamento de todos. E desde 2010, o primeiro orçamento que introduz uma tendência que é uma tendência de desagravamento fiscal. Estamos a falar no plano geral, nós estamos a falar no plano da incidência regional. Um orçamento que repõe progressivamente rendimentos, que devolve poder de compra aos pensionistas, que incentiva o investimento com a baixa do IRC. Depois, na especialidade de termos conseguido, e é bom dizer, com o regozijo de deputados do PSD Madeira, têm órgãos de informação, aclamando por triplas vitórias, como é o caso da devolução da sobretaxa a título do crédito fiscal, da aprovação do subsídio social de mobilidade ao transporte marítimo, que este Governo estava a prorrogar a sua regulamentação e que agora vai se efetivar com nesta proposta de Orçamento de Estado, com a reposição do diferencial fiscal de 30% para as regiões autónomas, que estava coartado desde a assinatura pelo Governo da República com a Troika, que fez anular esse diferencial de 20% para o caso dos Açores e de zero para o próximo ano não significa nada. Não, significa porque que este orçamento, face ao PAEF, não é? Gil, se me permite, isto tem todo o significado político. Significa que neste Orçamento de Estado é devolvido a autonomia fiscal às regiões autónomas para poderem baixar até 30% impostos como o IRS, como o IRC, como os impostos sobre os produtos petrolíferos ou o IVA. E é este orçamento e é esta proposta de lei que vem consagrar isto. E este é mais importante, porque esse foi o argumento, aliás, que foi sempre aludido pelo Presidente do Governo Regional, até quando assinou o Plano de Ajustamento, em janeiro de 2012, dizendo que não concordava com o programa, que tinham assinado esse programa sob coação, com uma espada apontada ao pescoço, que não concordava com o aumento de impostos na Madeira. E, portanto, é-lhes devolvida essa faculdade. A questão que eu coloco é se no próximo orçamento, o CDS, é bom dizer, o CDS-PP Madeira já deu entrada de uma proposta, ou vai dar entrada agora da discussão do orçamento regional, que baixe progressivamente os impostos de forma responsável, porque há objetivos de consolidação orçamental. Não pode fazer isso. Mas pode fazer isso porque foi dada essa faculdade através de uma proposta do orçamento. Mas acha que isso sobrepõe-se ao PAEF? Aquele compromisso que a região tem até ao final do próximo ano? Sobrepõe-se ao PAEF, porque a proposta do Orçamento de Estado dá essa faculdade. O que diz também lá é que cabe essa faculdade dentro dos objetivos financeiros e orçamentais de cada região autónoma. Portanto, o entendimento que tem é de que no próximo ano, no próximo orçamento da região... Se me permite, é óbvio que tem aqui uma nuance. É que para uma região poder baixar os impostos, é devolvida essa faculdade ao Governo Regional. Para baixar os impostos aos madeirenses significa um benefício para o contribuinte e uma perda de receita para o Governo Regional. Claro. A questão que se coloca o Governo Regional conduziu a região a uma situação financeira que provavelmente não só não consegue baixar em 30%, como a fazê-lo. Terá que fazê-lo de forma progressiva. Mas tem esse expediente, tem essa faculdade, já no próximo orçamento. Mas acha, no fundo, aquilo que o Rui Barreto está a dizer é que, neste momento, essa norma que foi aprovada no orçamento do Estado, no caso concreto da região autónoma da Madeira, sobrepõe-se àquilo que está nesta altura em vigor, ao abrigo do PAEF, um contrato que obriga a região até ao final do próximo ano. Pode, desde que a região, com esta faculdade, possa garantir os objetivos que estão no plano de ajustamento. Mas eu digo-lhe o seguinte, sabem os telespectadores quanto é que a região cobrou até outubro deste ano a mais
de impostos do que aquilo que estava inscrito na proposta do orçamento para a região autónoma da Madeira. Só revela Mais boa gestão. 72 milhões de Só revela boa euros. gestão. Mais 72 milhões de Só euros. E revela por isso é que boa o CDS apresentou uma Está a ver? proposta. Boa gestão. Apresentou uma proposta. Não, os contribuintes pagaram mais. Claro, boa por gestão. isso, por isso é Boa gestão pública. por isso é que o CDS apresentou já uma proposta de uma baixa gradual na ordem dos 10%. E 10% significam exatamente esse valor. É perfeitamente execuível e é perfeitamente possível. E, portanto, Isso o que eu quis dizer puro e duro. é que... Não. O eleitoralismo, Sr. Deputado, se me permite, é o seguinte. O que eu lamento é que nos dois piores orçamentos, naqueles que mais penalizaram os madeirenses, com o aumento dos impostos, com a perda de rendimentos, os deputados do PS da Madeira não me tivessem acompanhado no voto contra esses dois orçamentos. E tê-lo feito agora, no momento em que existe efetivamente um desagravamento fiscal, uma tendência que ainda é termo, mas vai-se fazendo e é positiva, e portanto num voto perfeitamente extemporâneo, até prejudicando e levantando até uma questão, se me permite, Sr. Deputado, com toda a franqueza. O que o Sr. Deputado acabou de dizer aqui, Estou espantado. e que nunca levantou, aliás, apresentamos propostas e discutimos na Lei de Finanças Regionais, era pedir uma afetação da Lei de Meios para outras obras. E como o Sr. Deputado bem sabe, a Lei de Meios foi consignada a pagar os prejuízos causados na sequência de um temporal que foi em tempério de 20 de fevereiro de 2010. O que o Sr. Deputado está a dizer é que quer utilizar verbas de candidaturas do Banco Europeu de Investimentos para canalizar para outras infraestruturas que não aquelas. Quando ainda existem infraestruturas e existem madeirenses que viram as suas casas afetadas e danificadas e que ainda não foram retribuídos. Isso é que é lamentável e isso é que eu não percebo. E o Fundo de Coesão, é bom dizer, a Madeira não tem tido acesso às verbas do Fundo de Coesão, porque existe uma fórmula que é uma divisão do PIB regional per capita pelo PIB nacional per capita, e que a região sempre teve esse coeficiente superior a 1, poderá ser inferior, poderá ter acesso, quando o INE fixar em dezembro as normas, o novo PIB regional, e isso está plasmado na proposta do Orçamento de Estado, mas só, obviamente, depois de fixado o valor do PIB regional, é que a Madeira pode, efetivamente, ter acesso a estas verbas, como eu espero que venha a ter acesso, que é de toda a legitimidade que Mas essa é que é a questão, é toda a legitimidade que eu faço, mas o Estado de Estado não quis... Não sei se o Rui Barreto quer acrescentar alguma coisa relativamente a isso. Não, eu só gostaria de dizer que o voto que mantive na votação final global foi aquele que exerci na especialidade, e acho que foi o voto correto. Não tenho problemas nenhuns em afirmá-lo, porque foi um voto em coerência. Naqueles que foram os orçamentos piores para a Madeira e para os madeirenses, eu exerci o voto contra. Considero de que, desde 2010, este é o melhor orçamento, porque é aquele que nitidamente inflete uma tendência para desagravamento fiscal. Há um reganhar de rendimentos que ainda não é o ideal, mas inflete essa tendência e, portanto, no próximo ano a economia ainda assim dará sinais de crescimento, os portugueses e os madeirenses vão ter algum ganho no poder de compra. Nós temos a reforma do IRS com enormes medidas positivas e já nas retenções no partir de 1 de janeiro de 2015. Mas ainda assim poderia ser melhor para a Madeira? Podia sempre ser melhor. Podia sempre ser melhor. Por isso é que eu não votei a favor do orçamento. Há matérias, obviamente, como algumas que foram aqui referidas, de que nós gostaríamos. Agora, eu tenho que olhar, um orçamento é um documento geral para todos os portugueses, eu tenho que atender a todos os seus planos, a todas as suas dificuldades e ver aquilo que eu considero... Uma região, sou eleito com certeza por uma região e por isso exerci esse sentido, olhando sempre a matérias nacionais e a matérias regionais. E por isso considerei que este orçamento, numa análise detalhada do mesmo, considerei que não era um orçamento de agravamento, era um orçamento de desagravamento e que, nesse sentido, também devia desagravar o sentido. Desta vez falhou. Também a sua leitura sobre este Congresso do Partido Socialista? Bom, eu acho que o Congresso ficou manifestamente ensombrado pela detenção do engenheiro José Sócrates. Enfim, o engenheiro José Sócrates governou o país de 2005 a 2011, deu a primeira maioria absoluta aos socialistas na primeira eleição, logo em 2005, e, portanto, criou um lastro de apoiantes, os socráticos, muito forte, e isso vê-se no grupo parlamentar, na bancada
parlamentar e do agora Partido Socialista. na purga que o Dr. António Costa fez dos órgãos, foi, se me permitem dos seguristas e dos securatas. se permitem a expressão, o calvário do António José Seguro. E esse sim, se fosse hoje ainda secretário-geral do Partido Socialista, teria aqui uma excelente oportunidade, porque ele tentou, durante os 3 anos mais difíceis, após a assinatura do programa de ajustamento, as medidas gravosas, os remédios que este governo teve que implementar, e ele precisamente fazendo a leitura correta da história, tentando-se descolar, não conseguiu, e portanto veio a claudicar, enfim, numa eleição, numas primárias, que o António Costa ganhou. E portanto o António Costa tem ligações profundas às governações do engenheiro Sócrates. Foi número 2, recuperou para líder parlamentar o Dr. Ferro Rodrigues, que ainda no discurso de encerramento na Generalidade veio precisamente recuperar aquilo que tinha sido a governação do engenheiro Sócrates. E, portanto, o Partido Socialista tem efetivamente que fazer a história, arrumar este assunto na sua história, porque senão não terá, obviamente, grandes oportunidades. Neste Congresso não começou a dar sinais nesse sentido, que quer, de certa forma, passar ao lado de tudo isso? É indisfarçável dentro do Partido Socialista o problema que teve com o engenheiro Sócrates e, portanto, tentou passar aqui um bocadinho de fininho, não falando nem fazendo referências a ele, mas é óbvio que terá grandes responsabilidades de o tentar desmarcar. E não era, por isso é que eu falei no António José Seguro, não é com o António Costa que isso tenha que fazer agora. E ele será obrigado, efetivamente, a fazer. Mas ainda as questões essenciais, que eu acho que são essas as mais importantes, o que me preocupa é que eu não vejo no comportamento da bancada parlamentar do Partido Socialista, nem nas declarações do Partido Socialista, nem em decisões do Partido Socialista, que o Partido Socialista esteja comprometido com as grandes questões do país. E vou-lhe dar um pequeno exemplo que é bem sintomático disso. Foi feito um acordo para a reforma do IRC. Um acordo que, supostamente, o António Costa devia de mantê-lo intacto, porque ele diz que tem uma agenda para a década. Pois, este era um acordo realmente para uma década. Nem de 6 meses durou, o Partido Socialista veio romper e já votou contra a baixa do IRC de 23% para 21%, quando até 2019 ia até aos 17%. Eu pergunto, quando o Partido Socialista fala que é preciso investimento, que é preciso gerar confiança, que é preciso compromissos para fazer crescer a economia, eu pergunto com que olhar é que olham os investidores estrangeiros para um país que 3 partidos fizeram há 6 meses um acordo de 10 anos para baixar progressivamente o IRC e o Partido Socialista, passado 6 meses, rompe esse acordo. Quer dizer, qual é a estabilidade, qual é a previsibilidade dos investidores quando dizem assim, bom, mas já estou-se daqui a um ano, o Partido Socialista havia governar o país, aquele acordo é letra morta. Não conseguiu encontrar aqui grandes ideias ali para o país? Eu não conheço ideias, muito manifestamente não conheço. O Partido Socialista e o seu secretário-geral, com certeza, deverão ter o seu timing. Mas eu pergunto, cada oportunidade deve ser propostas, porque não pode estar só manifestamente à espera, que acho que é aquilo que está a acontecer, que um governo que tomou estas medidas tão impopulares, basta estar calado e dizer umas coisas vãs e que o poder vai-me cair imediatamente na mão. Eu acho que os portugueses, há uma coisa que retiraram desta crise, é que estão mais atentos, fazem um escrutínio mais apertado e, portanto, podem estar descontentes com medidas que este governo tomou e este tomou. Mas também querem saber, o Partido Socialista, que se pretende governar e agora até diz que uma maioria absoluta, o que vem. E tem que ser concreto e tem que ser objetivo. E manifestamente, eu acho que o Partido Socialista perdeu uma oportunidade neste Congresso de começar a lançar linhas de orientação, sendo claro, falando claro, sobre o Tratado Europeu Orçamental, sobre de que forma é que pretende garantir os objetivos e os compromissos internacionais que Portugal tem. Falar em palavra crescer é muito engraçado, mas é preciso concretizar em medidas. E eu pergunto, logo com esta, quebrando compromissos de médio e longo prazo, isto é contraproducente com a agenda... Rui Barreto, e as palavras dirigidas ao PS Madeira, nos termos em que foram dirigidas, enfim, de apoio e de esperança de que o PS na Madeira possa vir a ser governo numa próxima eleição regional? Eu acho que o apoio que existe aqui ao Vítor Freitas. Eu acho que sobre isso, quer dizer, estamos a falar, são camaradas, são do mesmo partido, estão a família socialista reunida, e, portanto, há sempre discursos de esperança, exacerbados, enfim, a família está reunida e, portanto, perfeitamente normal. Que é normal nesse espaço. Não sei se será assim tão convicta essas declarações, mas compreendo-as dentro do contexto. Barreto, também a sua opinião relativamente a esta questão?
Bom, em primeiro lugar, não sei em qualidade, com certeza que sei que é deputado da Assembleia da República, porque há vários candidatos do PSD que finalmente perceberam que esta questão é uma questão escandalosa. E é efetivamente. Os partidos financiam-se, é bom dizer, grosso modo, pela Assembleia Legislativa, através das verbas que é da lei, do número de deputados, desde a fundação da democracia. Mas aqui o entendimento do Tribunal de Contas é que não pode ser assim. E é verdade, pois, Está mas errado. isso é uma questão legal, tem que ser resolvida. Vamos àquilo que interessa, que é os 5,3 mil milhões e que efetivamente, tendo em conta a proporção das outras Assembleias, da Assembleia Legislativa dos Açores e da Assembleia da República, efetivamente o valor que é atribuído per capita, ou seja, por deputado, é superior na Madeira que nos outros parlamentos. Faz a soma. E O problema é não distinguir. Não. Só no valor que é atribuído, estou a excluir, no valor que é atribuído é superior e é muito superior. E por isso é que o CDS tem-se batido por esta matéria, porque é uma matéria que eu acho que é um valor vergonhoso e mais. Eu acho que perdemos aqui 3 anos sobre isto. E acho que deve haver algum decoro no exercício da vida pública e da vida política. Não é admissível que, tendo havido um programa de ajustamento que foi pedido sacrifícios às pessoas e que foi pedido sacrifícios, nomeadamente no aumento de impostos na ordem dos 25%, 30%, que a Assembleia, a Casa da Democracia, não tivesse encontrado no seu seio feito cortes correspondentes. Ou seja, dá-me um pouco a ideia, aqueles senhores veem que tem que ser feito cortes nos outros, mas na sua casa ninguém quer tocar. E a verdade é que o CDS apresentou no início desta legislatura uma proposta para reduzir em 30%. O partido PSD não o quis, tem maioria absoluta, não o quis, e desafiou o CDS. E o CDS foi consequente. Criou um programa que se chama CDS Solidário, e, portanto, essas verbas que recebe, entregas a entidades de solidariedade, apoio a instituições. Se calhar legalmente não pode fazer isso. Mas fê-lo. Portanto, no fundo, o que o CDS está a dizer, o dinheiro que o CDS recebe da Assembleia não pode fazer. é exagerado. O CDS Para a vida, para a sua atividade. O CDS considera que é exagerado. Há outros partidos da oposição que também consideram exagerados. Parece-me que há candidatos, daquilo que tenho lido do PSD, a liderança do PSD, que já disseram que é isso. E, portanto, nós temos que... Mas isto já devia ter sido feito, isto tem que ser feito já. Pode ser resolvido com esta via de edição do Guilherme Não, isto pode ser alterado à lei. Se a Assembleia, neste orçamento, se a Assembleia quiser, se a Assembleia Regional quiser, no próximo ano, baixar o valor, tem poderes para baixar. Muito obrigado, Jacinto Serrão. Agradeço também a presença dos deputados Guilherme Silva e Rui Barreto. É o ponto final nesta edição. Voltamos de hoje a 8 dias com mais um Parlamento, desta vez com os deputados da Assembleia Regional. Boa noite, fique bem.